Paz Senhor a todos, eu me chamo Lumen. Bom galera, eu tô aqui com uma reflexão bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a questão do sofrimento no mundo, né? Eu tava observando a realidade do nosso país, né? Cada vez tá mais violento, né? Crises acontecendo, corrupções, problemas econômicos, a economia tá muito quebrada. E eu tava pensando, como é que fica o cristão nesse lugar, né? Como é que fica a questão da pessoa que quer agir certo, né? Da pessoa que quer ser honesta de alguma forma, né? E aí, parando pra pensar nisso, eu lembrei de um salmo de Asaf, Salmo 73, onde Asaf ele vai questionar, né, os ímpios. Ele estava observando como que os ímpios prosperam, como que pessoas que não temem a Deus, elas se dão muito bem. E realmente, parece que quanto mais bom você é, quanto mais o bem você tenta fazer, mais você sofre, né? E Asaf, ele teve essa reflexão, ele olhou para os ímpios, né? E viu que eles estavam prosperando, estavam muito bem na vida, enquanto que ele que estava servindo ao Senhor tinha muito sofrimento. Só que aí depois Asaf vai entrar no templo e aí ele vai entender. E aí que ele vai entender que os ímpios, eles já têm o seu lugar preparado, né? Essa questão vem trazido à tona o seguinte: não importa o quão bom você seja, você vai ter sofrimentos nessa vida. E isso não cabe apenas para o crente. O crente também tem bastante, né? Até mais que o ímpio, mas cabe a todos nós. Eu sempre me questionei desse assunto. Por que eu tô aqui me esforçando pra caramba, eu tô fazendo muita coisa, mas parece que eu tô sofrendo bem mais do que o ímpio que tá ali, a pessoa que tá lá vivendo na promiscuidade, pulando no bloco de carnaval, e eu tô aqui sendo bonzinho e sofrendo, né? Bom, galera, a gente tem que entender primeiramente o seguinte: existe a realidade do pecado. Nós sabemos que o pecado é a causa original de tudo. De alguma forma, todos nós estamos devendo, porque nós cometemos muitos erros. Nós cometemos desacato, mentira, ferimos os princípios espirituais. E devido à nossa natureza pecadora, nós pecamos constantemente, né? Nós fazemos tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor deseja. E o pecado, ele é uma consequência universal. O pecado, ele não é algo exclusivo para apenas algumas pessoas. Desde a queda de Adão, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Então, essa é uma condição humana que afeta a todos. Todos nós sofremos com o pecado. Todos nós sofremos com a dívida que nós temos com Deus. Essa dívida, ela pode ser entendida como um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Nós temos esse desequilíbrio. Coisas que nossos pais fizeram e, consequentemente, que nós estamos fazendo, que vamos fazer para os nossos filhos, trarão consequências para eles. Vamos supor, um pai e uma mãe que não se prepararam, que não estudaram, que não procuraram fazer algo de útil na vida. Hoje eles estão colhendo as consequências, que é a pobreza, que é a escassez. E, consequentemente, a criança que nascer nesse lar, ela vai sofrer da consequência dos seus pais, a consequência do erro deles. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequências. E não importa se nós tentarmos fazer nossa parte para nós mesmos, nós não vamos conseguir chegar no céu, nós não vamos conseguir chegar na perfeição. Somente pela graça de Deus, que é essa graça que transforma. E como que o pecado, ele impacta no nosso cotidiano, que eu vejo? Algumas dificuldades da vida: violência, criminalidade no geral, guerras, injustiças, muitas injustiças, principalmente com quem é bom, com quem procura fazer o bem. Acontecem muitas injustiças. Essas dificuldades, elas podem ser diretas ou indiretas. O ciclo do pecado, ele gera o sofrimento. O acúmulo de dívidas espirituais que nós temos todos os dias faz com que haja um ciclo contínuo de sofrimento. E esse ciclo de sofrimento, ele dificulta a nossa realização pessoal. E eu fico pensando que, por mais que a vida seja complicada, nós temos Deus na nossa vida. Nós temos Deus na nossa vida. Mas quem não tem Deus na vida, aí que essa pessoa vai sofrer mesmo. A pessoa fala: ah, mas eu tô bem sem Deus. Eu não preciso de Deus, não preciso de Cristo na minha vida. Mas essa pessoa também passa por sofrimentos. Ela também passa por angústias, por questões existenciais, queira ela ou não. Sempre que acontece algum fato, por exemplo, a morte de um ente querido, a pessoa sofre. A pessoa vai refletir sobre a vida dela, vai refletir sobre a realidade, sobre o que pode acontecer depois, sobre algo transcendente. O problema do ser humano é que ele pensa muito no agora. Ele pensa muito no imediato, então ele acaba se esquecendo de alguns princípios filosóficos. Ele não para refletir
sobre esses princípios filosóficos. Então, esse é um ciclo de pecado. Mas há uma boa notícia para nós. Nós temos a oportunidade que Deus nos dá de nos arrepender. Jesus, nós sabemos que ele se entregou por nós. E primeiramente, nós devemos reconhecer os nossos erros. Muitas pessoas estão dormindo nesse momento. Eu não estou falando de dormir no sentido literal. Eu estou falando no sentido espiritual. Quantas pessoas aí, você que é cristão está assistindo esse vídeo, estão adormecidas espiritualmente, estão cegas, estão seguindo um efeito manada, um efeito bolha. E consequentemente isso levará ao fim da pessoa. Isso levará à sua ruína. Foi isso que Asaf entendeu no seu salmo, de que o destino dos ímpios está selado. Eles vão colher aquilo que plantaram, que é uma realidade eterna sem Deus. E isso não é uma ameaça. O inferno não é uma ameaça. É simplesmente uma consequência da pessoa escolher ter vivido uma vida afastada do caminho do Senhor. Então, nós devemos ter essa responsabilidade, essa consciência e refletir sobre a nossa própria vida. A mudança, ela começa com a responsabilidade pessoal e o entendimento das consequências. Como que você muda? Refletindo sobre os seus próprios atos, parando para pensar: isso é o que Deus quer? Isso aí é da vontade de Deus ou não é? E aí que entra a fé e a espiritualidade no final, porque apesar de tudo isso, nós temos a fé em Deus. A fé é uma prática espiritual que pode ajudar a aliviar essa dívida por meio do perdão e da renovação interior. A vida cristã, ela é uma constante renovação interior. Ela é um constante desenvolvimento. Em Cristo, nós temos força para isso. Nós nunca seremos perfeitos, porque enquanto estivermos nessa realidade, nós sofreremos as consequências da queda, as consequências do pecado. Nós estamos sujeitos às dificuldades, mas há algo que nos dá uma esperança maior, que é a fé em Jesus. Aproveita essas dificuldades e essa reflexão, uma reflexão bem simples, para você poder pensar: essa dificuldade que eu estou passando, ela pode ser uma oportunidade para eu crescer? Mesmo que você esteja passando por um momento complicado, pensa assim: o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso crescer com isso? E pare de se comparar com os outros, porque todos nós estamos debaixo do pecado, mas em Cristo, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança da vida eterna. Você que é cristão, que fica pensando que nem Asaf: poxa, por que parece que eles estão indo melhor do que eu? Por que parece que eles estão sofrendo menos do que eu? Por que parece que quanto mais eu faço bem, mais eu sofro? Eles têm um destino selado. Os ímpios têm o seu destino selado. Você também tem o seu destino, porque você tem Cristo. Tudo que você está fazendo, as atitudes que você está tomando, você que está optando seguir a palavra de Deus, continue firme, continue buscando, porque isso nunca vai ser em vão. Amar ao próximo e seguir os mandamentos de Deus nunca é em vão, porque em breve você colherá, seja aqui ou seja na vida eterna, ok? Bom pessoal, essa foi uma reflexão simples, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.